E aí, em 87, foi a primeira vez que o nosso amigo Philip Kotler veio para o Brasil. Veio para um seminário aí de um dia, né? E aí eu trabalhando na empresa, você estuda no livro do cara e dali a pouco você está com uma plaquinha no aeroporto, né? Mr. Kotler, né? Que legal, isso é história, cara. Esperando o Mr. Kotler para botar lá no carro da empresa e levar o Mr. Kotler para o hotel e explicar para ele Brasil, para ele dar o seminário no dia seguinte, né? Então, essa experiência na minha vida profissional foi fabulosa. Que sentido que foi fabulosa? Você imagina, você acabou de sair da faculdade e de repente você tá conversando, você está batendo papo, você está indo buscar no aeroporto alguns dos caras que produziram os livros que você estudou na vida, né? Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing, esse programa, Jário, que é irreverente, que traz pessoas aqui para falar de marketing. Hoje temos uma pessoa, cara. Cara, hoje eu tô particularmente emocionado. Meu grande mestre, ele orientou o meu trabalho de conclusão de curso. Sério, cara? Hoje vai ser... Ele é um dos grandes nomes aí, Jário, não tem nem o que falar. Ele ensinou todo mundo, cara. Eu acho que sim, hoje vai ser aula. Mike, traz o lencinho depois, vou dar uma chorada aí. A gente tem que ver se o Jário não vai se emocionar. Então, pra você que tá começando agora, já manda esse vídeo pra família, pro cachorro, pra todo mundo, né, Jário? Manda no grupo da família, do amigo, dos inimigos, manda pra todo mundo, cara. É isso aí, porque agora a gente tem o prazer, vamos chamar quem, Jarão? Sandro Vidotto, vem gigante! Cá, chega aí, meu! Na hora que ele chegou aqui eu falei, preciso melhorar aí, colocar um terno e gravata lá. Eu vou pegar meu blazer lá atrás. Meu, muito obrigado. Eu aqui fico contente de estar aqui com vocês, de estar revendo, tá vendo aí o sucesso. Não, cara, maravilhoso. Obrigado pela presença. Mike, como é que estava a agenda dele? Foi difícil? Meses de negociações? 18 dias. Maravilhoso. Sandro, seja super bem-vindo. Um bate-papo descontraído. Você é o mestre dos mestres de marketing. A gente vai só anotar tudo. Vamos usar aqui com um e-book, cara. Hoje tem o e-book do convidado. Para você que vai ficar até o final, sempre tem aquele e-book do convidado, né? A gente faz um resumão com todas as dicas que você vai dar. Que bom. Porque desse programa, você sabe, é só transformação de vida aqui. Que bom. Que maravilha. Eu fico contente aí, né? Tomara que ainda sirva para alguma coisa. Que isso. É o que a gente sabe aí do famoso marketing, né? Maravilhoso. Deixa eu já servir um... Quantos anos nessa caminhada aí, Sandrão? Posso chamar você de Sandrão? Pode. Sandrão dá uma energia boa. Sandrão, ele tem uma aura boa. Maravilhoso. Que bom, Sandrão, que bom, que bom. Sandrão, por gentileza. Obrigado. É bem. Na verdade, puxa vida, são já mais de 40 anos trabalhando aí, né? Trabalhando muito, né? Essa que é a pegada, né? Eu não me lembro de ter trabalhado no único trabalho de cada vez, né? Era sempre de 2 para mais. Né? Então muito trabalho. Maravilhoso. Um brinde, cara. Sensacional. Viva, sensacional. A gente grava depois do trabalho, com muita fome, muita sede, então tamo junto. É isso aí, cara. Sandrão, aqui tem uma pizzinha, tem um vinho. Para você que tá chegando aí e não conhece o Sandro, hoje ele é diretor da Atom. Isso. Esse é um dos, né? Mas a gente quer saber. A gente vai começar. História. Cara, é isso aí. A gente vai começar com aquela pergunta aí, né? Quem é Sandro? Sabe aquela pergunta que faz de tempo? Entendeu? Mas para você contar um pouquinho dessa trajetória sua, né, cara? Você tem muitos papéis aí que a gente deu uma investigada, a nossa produção ali já passou um briefing pra gente. Quem que é Sandro? Alguém do interior, apaixonado por rádio. Sério? Que legal. Desde Mas é a voz, né? Ele tem a voz. Puta voz boa, né, cara? Como é que tá? Mas desde os 8, 9 anos de idade, apaixonado aí pelo rádio, né? E trabalhei algum tempo em rádio. E depois, na faculdade, acabei me apaixonando por marketing, né? Eu fiz curso de administração. E aí, quando cheguei lá no último ano, fiz lá a disciplina de marketing, aí evidentemente me apaixonei pelo marketing. E aí meu professor convidou já para no ano seguinte eu poder dar aula junto com ele, né? Legal, cara. Marcos Benini, grande Marcão, meu professor de marketing naquela época, né?
mas o diretor não deixou. Quando ele ficou sabendo que tinha um ex-aluno... Não tem como, né? Que ia, nossa, não, ex-aluno não dá aula aqui, né? Olha a coisa, né? Que loucura. Foi uma loucura, né? E aí foi um caminho, e aí fui morar em São Paulo, fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em São Paulo acho que 22 anos, e aí foi como professor, como consultor, trabalhando em algumas empresas, vivenciando aí, sempre relacionado à área de marketing ou à área de recursos humanos, né? Sempre legal, não sabia dessas duas pegadas, né? E aí depois fui convidado para vir para Sorocaba, para implantar a faculdade aqui, e era para ficar só, não era nem para ficar em Sorocaba, era para implantar a faculdade, continuar trabalhando em São Paulo. Eu continuava morando e trabalhando em São Paulo, mas aí eu comi uma coxinha famosa de Sorocaba e passei a ficar em Sorocaba aqui mais tempo, cada vez mais tempo. Né? Levei 7 anos para trazer minha mulher para Sorocaba. E hoje levaria 14 para tirá-la de Sorocaba. Então, é melhor, pode deixar assim que está tudo bem. Né? Mas essa é um pouquinho aí da história, um pouquinho aí da trajetória. Né? Legal. O Sandro que me falou a diferença da estratégia micro do macro, de tirar... A gente discute muito isso, lembra de uma aula perfeita sua, que você falou assim, vocês pensam muito no micro, no operacional, vamos deixar vocês mais estratégicos e tal, enfim, cara, a gente tem várias perguntas para te fazer. Cara, enfim, muito legal, cara, tá com você aí. Fiquem absolutamente à disposição, a gente tá aqui para isso. Cara, eu queria entender, eu falo para todo mundo, Heber, isso, eu não sei se é verdade, eu queria tirar a prova dos 9 com você. Você que levou o Kotler do aeroporto até um evento ou não? Eu fui trabalhar, quando eu fui para São Paulo, 86 eu fui para São Paulo, e eu fui trabalhar numa empresa que era filial no Brasil de uma empresa americana, uma empresa americana muito antiga, chamada American Management Association. A AMA, ela tem nos Estados Unidos hoje mais de 140 anos. Foi a primeira empresa a trabalhar desenvolvimento gerencial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o que a gente fazia? A gente trazia, né? Quando eu falo a empresa trazia os grandes palestrantes mundiais, os grandes nomes mundiais. E aí nós vamos falar do Philip Kotler, nós vamos falar do Eduardo de Bono, nós vamos falar de Peter Drucker. Caracas. O que tinha algo semelhante hoje, o que a HSM faz. A gente fazia isso nos anos 80. Sensacional. Né? E aí, em 87, foi a primeira vez que o nosso amigo Philip Kotler veio para o Brasil, veio para um seminário aí de um dia, né? E aí, eu trabalhando na empresa, né? Você estuda no livro do cara e dali a pouco você está com uma plaquinha no aeroporto, né? Mr. Kotler, né? Que legal, essa é história, cara. Esperando o Mr. Kotler para botar lá no carro da empresa e levar o Mr. Kotler para o hotel e explicar para ele Brasil, para ele dar o seminário no dia seguinte, né? Então, essa experiência na minha vida profissional foi fabulosa. Que sentido que foi fabulosa? Você imagina, você acabou de sair da faculdade e de repente você está conversando, você está batendo papo, você está indo buscar no aeroporto alguns dos caras que produziram os livros que você estudou na vida. Né? 4 anos estudando. Eu me lembro de uma outra figura que eu gosto muito, um cara chamado Eduardo de Bono. Eduardo de Bono é o grande papa da criatividade. E ele tem um conceito chamado pensamento lateral. E no pensamento lateral, a ideia é tirar você do corriqueiro e criar um desvio na tua mente. E ele conta uma história para mostrar isso, né? Ele diz assim, olha, um americano e um russo estavam na floresta e aí apareceu um urso. E aí os dois saíram correndo. E aí o americano sentou e começou a tirar a bota. E o russo disse assim, olha, não adianta, com bota ou sem bota você não corre mais que o urso. E o americano disse, eu não preciso correr mais do que o urso. Eu preciso correr mais do que você. Então essa é a ideia, né? Assim, de uma forma hoje meio trágica, bem pós-Guerra Fria, né? Mas o pensamento lateral é isso, é tirar você daquela situação normal de
Pô, o urso está chegando, vamos correr. Não, peraí, será que tem alguma outra alternativa, né? E eu me lembro muito que nós estávamos no Centro Empresarial de São Paulo, preparando o seminário com o Eduardo de Bono, e ele dava o seminário dele, ele sentava num retroprojetor com uma maquininha de transparência que ele ia escrevendo e virando, né? Só que como o retroprojetor ficou em cima da mesa, ele disse, olha, resolve isso para mim, né? E aí eu saí correndo lá no Centro Empresarial tentando achar uma mesa mais baixa, né? Que é o pensamento lógico. Depois de algum tempo eu cheguei e falei, professor de Bono, não achei uma mesa mais baixa. Aí ele olhou para mim e disse assim, por que você não tenta uma cadeira mais alta, né? Uhum. É a ideia do pensamento lateral, né? Então, foram aí aprendizados, foram aí contatos com algumas pessoas que foram relevantes para a minha vida e, na verdade, chegaram aqui, esses contatos foram os primeiros contatos que me fizeram ter vontade de ser professor. Mas até então não, lá no final da faculdade eu fui convidado para dar aula, mas não era essa a minha expectativa. E aí, em contato com essas grandes figuras aí, grandes nome, né? Palestrantes, grandes nomes, cara. Os pensadores, né, cara? Isso foi muito relevante, né? Imagina lá, você no começo da carreira ter uma carga de informação, de conhecimento dessa ordem, né? Então eu digo que isso foi relevante muito para querer ser professor, né? E também chegar uma hora que, sabe, tinha tanto conhecimento acumulado, né, que você tinha recebido e que precisava botar para fora. Então foi muito legal. Cara, dentro dessa mesma, pegando até esse gancho, assim, né? A gente fala com uma moçada jovem aqui que nem chegou na faculdade, então vai procurar quem é Kotler aí, porque é bem importante você tá antenado. Mas eu queria falar com você, cara, por exemplo, para você, eu queria que você, deixa eu tentar raciocinar aqui o que eu quero perguntar, mas eu queria perguntar para você o seguinte: você viveu todas essas mudanças, né? Então, assim, o que eu imagino quando você me contou essa história? O peso de você receber ele talvez fosse muito maior do que hoje. Por que hoje? Porque hoje o Instagram conecta, traz as pessoas mais próximas. Quando você tem um ídolo, o ídolo tá dormindo com você ali, você tá com o celular na cama, então ele tá ali, né? Então eu acredito que talvez esteja um peso mais forte para você, essa presença dele. Rolou isso? Não? Dentro desse mesmo pensamento, seguindo assim, os ensinamentos dele são universais mesmo, independente da época que a gente está vivendo, tipo, em placa, não tem como. Como que você vê isso? Acho que tem algumas coisas aí. Pô, né? Eu gosto quando tem algumas coisas. Uma das coisas é o seguinte, né? Naquele momento, era um momento de admiração. Legal. O cara que eu li o livro dele está aqui na minha frente. Show. Eu não vou nem discutir com ele, eu só vou dizer o que está acontecendo, né? Então, uma enorme admiração e uma coisa que eu acho que é muito... que eu falo muito para os meus professores, né? Às vezes a gente fica, né, só admirando, né? Não, mas tem que produzir conhecimento. Eu tenho falado muito isso para os meus professores hoje, todo mundo tem essa capacidade. Uhum. Agora, o que a gente tem em relação ao Kotler, a gente acha que o Kotler é o cara que desenvolve aquelas teorias todas. Uhum. Não é verdade. O Kotler é um cara que ele faz um trabalho, quem critica o Kotler não tem noção disso. O Kotler faz um trabalho para a gente que é de marketing, que é fenomenal. Ele é um grande catador de conhecimento e que ele traz para uma coisa chamada o livro que ele publica a cada ano, a cada 2 anos. Ele é um matemático, acho, né? A origem dele é de exatas, né? Alguma coisa assim. E depois também não sei se ele fez economia, né? Então eu falei agora, né, de uma coisa chamada pensamento lateral. Um dos livros mais novos do Kotler é Marketing Lateral. Onde ele vai lá e busca essas teorias de 1980 do lateral thinking, do pensamento lateral, e traz para o marketing, né? Então, em pensamento lateral, uma das propostas para você ter ideia é você pegar 2 produtos completamente diferentes e tentar criar um terceiro. Pô, o que tem da taça de vinho que eu posso usar no óculos? Ou o que tem do óculos que eu posso usar na taça de vinho, né?
Então, eu me lembro até, né, quando De Bono deu o curso, ele trazia a enciclopédia. Ele abria uma enciclopédia aqui, abria outra lá, escolhia 2 palavras e a gente brincava de fazer o processo de criação em cima disso. Né? E aí o Kotler vem agora, lança o livro dele agora recentemente, né, e diz, olha, o Kinder Ovo, que juntou o brinquedo com o chocolate. Que nada mais é do que uma técnica de criatividade colocada por De Bono lá em 1980. Né? Então não há demérito no Kotler de forma alguma, pelo contrário. Mas ele é aquele cara que está antenado em tudo que está acontecendo e diz assim, puxa, legal. Trouxe para o livro. Né? Eu, aliás, numa primeira aula em São Paulo, um dia, eu peguei o livro do Kotler e disse assim, pessoal, diga qualquer termo do marketing, né? Falei, agora eu vou dar um show para essa molecada aqui, né? E o filho da mãe me fala assim, endomarketing. E aí eu olho no livro, não tinha endomarketing ainda. Eu tive que dizer outra. Vamos tentar uma de segunda. Né? Mas dificilmente você vai deixar de encontrar no livro do Kotler algum termo ou alguma coisa que não esteja aí florescendo, que não esteja aí sendo discutido no mundo do marketing. Né? E aí a gente tem algumas coisas assim, né? Então o aluno chega e fala, olha, porque os 4 P's do Kotler, não é do Kotler, né? É lá do MacArthur. Né? O Kotler só pegou aquela teoria e trouxe para o livro dele. Então, o que o Kotler faz eu vou chamar de uma curadoria de conteúdo. Ele pega o que tem, que é relevante, o que modificou, e vai trazendo para o livro dele. Né? Então tem muito aluno que diz, nossa, porque o Kotler, porque eu não suporto, porque o livro não sei o quê, bicho. Aquilo ali é um compêndio de medicina que diz assim, olha, o cara quebrou a perna, vai lá em faixa, engessa. O cara rasgou a perna, sutura. Né? É mais ou menos isso na dimensão do marketing. Cara, exatamente. Uma vez eu tinha um trabalho, eu trabalhei no grupo Schaeffler um tempo, né? Eu comecei a cuidar da distribuição. E o livro do Kotler ficava na minha escrivaninha ali, né, cara? Meio empoeirado, aquela coisa, né? Eu falei, cara, e eu tava assumindo um desafio novo, aquela coisa, adrenalina no sangue. Eu falei, vamos ver se esse cara tem alguma coisa. E tinha um capítulo, marketing para distribuição. Cara, tudo lá. Senhores, receita, é igual você falou. Receita do Bono, faz isso, faz aquilo, parararará. Aperta o play, acabou. O cara já errou, já estudou, já fez essa curadoria, né, de conteúdo. E deixa eu pegar um ponto aí que eu acho que é muito relevante. Né? Eu brigo muito com os meus alunos. Você chega no trabalho final e o cara erra o conceito. Aí você diz, pô, mas por que você não foi no livro para ler o conceito? Pô, não pensei nisso. Não, pensa. É bom o que é isso? Pô, vai lá no livro ler. Né? E traz o conceito para você. Você não tem que reescrever o livro de novo. Você não tem que reescrever a história. Né? Aliás, hoje, que a gente vê do ponto de vista de publicação, é pura e simplesmente ideias velhas revisitadas, com novos nomes, tá? Muito raro, muito difícil você pegar um livro aí que o cara traz um negócio completamente novo, muito difícil. São novos nomes para coisas, né? Que já se disse lá atrás, e às vezes quem está dizendo hoje desconhece a origem. E acho que está reinventando a roda, né? E acho que está reinventando a roda. Né? Outro dia eu tive uma discussão com um publicitário, porque eu estava mostrando uma missão para a empresa. Ele falou, pô, essa missão é muito grande. Eu falei, não, missão é gestão. Você está achando que missão é slogan. Missão não é slogan. Nossa, missão é gestão. Missão é o principal instrumento para você gerir uma empresa. Não é slogan, sabe? Missão é um negócio mais consistente, né? Pô, mas fica grande. Ué, se precisa ficar grande para dizer para o cara caminhar sozinho na empresa, que ela seja grande. O slogan é lá uma simplificação, né? Uma simplificação não, uma condensação, vamos dizer assim, de toda aquela missão ou propósito, como você queira chamar, que você quer traduzir, trazer para o teu público, né? Mas, então, esses cuidados, né? Então, às vezes você tem alguém de uma área que pega o conceito de outra e ensina alguma coisa que foge
Dá completamente a sua origem, né? Para que aquilo foi criado ou por que aquilo existiu. E é importante dizer aqui, sobretudo quando a gente fala em marketing, que o que eu vejo hoje também é muita gente querer criar coisa para necessidade que não existe, né? Isso aí é o que mais Eu estou criando aqui o remédio para dor de unha. Pô, mas alguém tem dor de unha? Não, então você está criando para quê, meu amigo? Né? Cara, marketing é atender necessidade. Né? Se não houver necessidade, que bicho, não tem marketing, né? Outro dia também muito engraçado, um grupo de alunos marcou comigo 4 reuniões, né? Porque eles tinham uma startup. E na quarta eu disse assim, ou vocês me dizem quem é o cliente, o que a startup de vocês fazem, ou eu não venho para a quinta reunião, né? Porque assim, olha, eu criei um negócio, mas eu não sei para quem é, nem para que serve. Me ajuda a dizer isso. O nome e o logo são bonitos. Cara, exatamente, mas eu não sei para que serve, né? Então, acho que isso também é relevante, né? Na nossa vida. Sandrão, fazendo um papo assim mais filosófico, dentro desse ponto que você colocou aqui, que eu gosto de dar uma filosofada. Eu tenho também, uma filosofia também eu, na eu sequência. gosto bastante. Vamos lá. Mas, cara, olha só que legal isso que você colocou, né? Um grupo de jovens, aí eu gosto de falar pra moçada mais nova, tem uma moçada nova que tá surgindo aí e que a gente não, eu sempre falo aqui, Sandro, que a gente não tá ainda, a gente não sabe como lidar ainda com as mídias sociais, com tudo, com essa tecnologia. 10 anos é muito pouco tempo, a gente não se acostumou. E essa moçada mais nova, eles já querem o bolo pronto. Eles não querem ali aprender que a farinha mistura com o ovo, que você bate, etc e tal. Você acha que existe mesmo, você que é um cara mais integrado na faculdade, você acha que existe mesmo esse movimento de uma necessidade? Por quê? Porque a gente não tá, eu tô fazendo uma conexão que a gente não tá habituado, porque você vê um monte de sucesso, né? Você abre o Instagram, é só sucesso, Facebook é só sucesso, LinkedIn é só sucesso, é nego vendendo fórmula do milhão, fica milionário com 23 anos. Você acha que esse excesso de informação acaba resultando no vamos colocar no aluno lá na faculdade, que gera uma necessidade que é o quê? Ele tá mais preocupado com o fim do que com o início, porque a faculdade é a hora de você aprender o início e não o fim. Sim. Sei lá, olha, filosofia aqui. Não tenha dúvida disso. O aluno chega na universidade e diz assim, pô, mas para que eu aprendo filosofia, antropologia, sociologia, ciência política, direitos humanos? Pô, cara, precisa ter conteúdo. É a resposta mais sim. Ela é aquela resposta que você tipo. Aí o cara sai com uma menininha e não sabe conversar. Vem daí, meu irmão. É muito louco isso aí. Isso, cara. Sim, super. O cara. Né, a gente falava muito lá com o pessoal do curso de moda, né? Pô, o cara quer criar moda, mas não quer entender da história da moda. Não faz sentido. Você não é assim. Né? O conhecimento, né? ou a ideia, ou a criatividade, não é, né? Baixou o espírito e eu psicografei. Pô, não é assim. Né? Agora, o que está acontecendo com essa geração, né? A geração que a gente está recebendo hoje na escola, é uma geração que ela é muito informada, mas ela não sabe o que fazer com a informação. Legal. Tá? Então, sim, eu sei de tudo, mas há um sentimento de que, no fundo, eu não sei fazer nada. Sim. Né? Então eu estou muito informado, mas se você me trouxer um problema, eu vou entrar no Google para ver se eu posso, né, copiar alguma coisa ou ver se alguém já pensou nisso de alguma forma. Né? Então acho que essa é uma questão desta juventude, né, deste momento, né? E eles reconhecem isso. Isso aparece nas pesquisas. Né? Olha, eu me sinto informado, mas eu sinto que eu não sei muito como fazer, o que fazer com toda essa informação. Né? Então, há uma necessidade hoje, pelo menos eu penso assim, de entendimento de origem, de busca de origem. O que está ali no celular, o que está ali no computador, o porquê não está. O papel do professor é dizer, pô, por quê? Sim. Por que você usa isso? Então você chega lá na escola e o cara apresenta análise SWOT, né? Que o Buriel disse que foi ele que inventou, não é verdade, é mentira. Né? O Buriel é um professor querido nosso.
Grande abraço pro Buriel, meu gênio. O Buriel disse que foi ele que inventou, mas não foi, né? Cara, qual é a história da análise SWOT, né? E sem querer dar aula, pelo amor de Deus. Aqui é isso, é marketing. Por favor. O Ford, né? Todo mundo lembra lá da história do Ford, de fazer carro preto. Aí tem um cara da GM chamado Alfred Sloan. O Alfred Sloan diz assim: já que o Ford só vai fazer carro preto, nós vamos fazer carro de todas as cores. Então o Ford ele inventa o chamado marketing de massa. Um carro preto na garagem de todo mundo. O Alfred Sloan, muito vivo, diz: opa, eu acho que não é todo mundo que quer carro preto. Nós vamos fazer carro vermelho, vamos fazer carro azul. E nós vamos fazer outras duas coisas. A gente vai inventar um negócio chamado carro do ano. A gente vai lançar o ano para o cara trocar de carro. Ele inventou isso. Ele que inventou isso? Alfred Sloan. Alfred Sloan da GM, A gente tava presidente discutindo, da GM em 1920 a 1950. E ele inventa outra história. Ele diz assim: olha, o cara vai comprar o primeiro carro, vamos oferecer uma marca para ele chamada Chevrolet. Ela é barata e simplesinha. Aí a gente vem e traz o Pontiac, para ele gastar mais dinheiro e ganhar mais qualidade, mais serviços nesse carro, até ele chegar no Cadillac. Então quem inventa tudo isso é o Alfred Sloan. E a essência da estratégia dele a essência do pensamento dele, né? Estratégia é: como é que nós vamos vencer nesse negócio? E ele formula a seguinte resposta: a gente vai vencer nesse negócio trabalhando na fraqueza do concorrente. Que é nas cores do carro. Que no caso do Ford foi na cor do carro. Isto funciona até 1950. 1950, o Edsel Ford, o filho do Ford, vê a participação da Ford cair de 61% para 19% e vê a GM crescer de 20% para 50%, e ele convence o pai dele que tem que fazer o carro, né? O carro da virada da Ford. E lança o Edsel Ford. Ele deu o nome dele para o carro. Gastaram mais de 500 milhões de dólares na época. Para desenvolver o produto. O carro foi lançado no programa do Ed Sullivan, costa a costa, nos Estados Unidos. O Ed Sullivan era o equivalente ao Faustão hoje. O mundo inteiro. Né? No chamado dia E, que era o dia do Ford Edsel. Tendo como garotos propaganda nada mais, nada menos do que Frank Sinatra, do que Louis Armstrong. Né? Você fazendo post no Facebook aí, cara. Olha aqui essa história, meu. Isso. Maravilhoso. E o que o Edsel Ford fez? Ele fez um benchmarking. Todos os carros... Adoro essa palavra, benchmark. Ela é bonita, né, cara? É muito Todos bom. os carros... Ele foi em todos os carros e pegou tudo que era a força dos carros. E trouxe tudo para o Ford Edsel. E lançou o Ford Edsel. Né? E até hoje é considerado o maior fiasco da indústria automobilística de todos os tempos. Sim, Essa porque história ele é foi. famosa. Agora, pô, mas por que fiasco? Né? Até hoje se discute isso. Por que você... Poxa vida, né? Se eu tenho que olhar força e fraqueza, me concentrar em resolver as fraquezas do produto concorrente, isso vem dando certo de 1920 a 1950, por que não está dando certo agora? Porque o americano médio tinha voltado da guerra e não tinha dinheiro para aquele carro. Não é o carro que estava errado. Era o momento do lançamento do carro que estava errado. E aí se descobre que força e fraqueza, cara, ela é dependente Sim. de ameaças e oportunidades. E aí que vem um tal de Kenneth Andrews, né? E cria a tal da análise SWOT. Que não é do Buriel. Que não é do Buriel. Agora, normalmente na escola a gente ensina a fazer análise SWOT, mas a gente não conta a história. É isso aí. Então Só o cara que aí- sabe fazer análise SWOT, né? Mas fala, onde é que eu uso? Né? Então eu tenho certeza que a educação hoje passa muito pelo porquê. E não pelo quê. Cara, se você for aí no Google agora, você pega milhões de seminários, de textos falando, né, de qualquer assunto.
Raramente alguém vai contar o porquê. Por que aquilo existiu. Você tem noção que a gente vai replicar essa história daqui 80 anos? Cara, é muito legal explicar na Deixa ele comer enquanto a gente bate esse papo. enquanto Não, vai, você bate papo. manda Manda bala. Ô, Jairo, tá aula show de bola, a gente vai replicar pro resto da vida. E, cara, uma das coisas que eu tava pensando assim, por quê, né? Porque é o seguinte, não é só o porquê das coisas, mas às vezes até o porquê da vida, né? O porquê que você quer isso. Olha só onde eu fui, cara. Você trocou uma ideia com os santos padres da igreja. Não, mas olha só. Pra Por que você quer isso? Porque, entendeu? O porquê. E o porquê muitas vezes tá nas origens. Pega a história do quibe do Hassib. Sim. Por que o cara foi vender na rua o quibe? Por causa das origens, cara. Da receita da mãe. Da receita da mãe, da trajetória do cara tem, entendeu? O lance do porquê que eu tô colocando aqui, porque às vezes o porquê também cabe pra vida. Eu tô filosófico hoje aqui. Sensacional, cara. É que ele deu o cabelo branco dele, ele botou muito respeito em mim aqui, entendeu? Sempre. Falou, putz, esse cara precisa filosofar hoje. Mas, cara, olha só que legal. Aliás, quando a gente faz merchandising aqui, a pessoa manda alguma coisa pra nós? Manda. Ó, cara, você sabe que a gente ganhou um abridor de... A gente ganhou um abridor de elétrico. Eu queria dar um alô lá pro time do Hassib. A gente vai mandar um vídeo pra eles, cara. Os caras são grandes irmãos. Maravilhoso, cara. Sandro, cara, você tocou num ponto, Heber, tem várias coisas que eu tô notando aqui. Vamos abusar do homem aqui, meu. Uma coisa que várias vezes eu penso, cara, porque, modéstia à parte, sem nenhuma arrogância, por favor, mas eu sinto falta de ideias novas, sabe? Porque a gente vê os gurus do marketing agora, assim, pô, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Como que você vê, cara, isso? E a pergunta, na verdade, é a seguinte, cara, mas pra gente bater um papo mesmo. Qual que foi a ideia, pra não falar a última, a mais recente que te impactou? Assim, uma ideia, assim, puta, isso aqui... Ou um autor que você falou assim, meu, esse cara trouxe algo novo, trouxe algo que é diferente, que sai dessa estratificação que tá o conteúdo em geral. Olha, por incrível que pareça, 1986, Michael Porter. 30 anos atrás. Eu brinco muito em sala de aula, sobretudo com o pessoal do MBA, né? E o cara fala assim, pô, mas você vai falar de uma teoria de 86? Eu falo, vou. Sua empresa está fazendo ainda o que o Ford fazia, só olhando forças e fraquezas, nem chegou na análise SWOT? Pô, o dia que você chegar em 1950, nós já estamos muito melhor. Eu estou falando isso, gente, não é brincadeira, é baseado em dados. Você falou em benchmark. Foi feita uma pesquisa aí pela HSM e 84% das empresas do Brasil, o que elas usam como estratégia é benchmarking. Sabe o que é isso? Ah, o meu concorrente foi para o Campolim, eu vou montar minha empresa no Campolim. O meu concorrente adesivou uma Kombi, eu vou adesivar uma Kombi. Ele nem sabe se o cara está indo para o brejo, mas ele está indo atrás. É um tipo de guerra onde é mais ou menos assim, opa, meu inimigo comprou um tanque, eu vou comprar um tanque. Pô, o cara comprou 10 fuzis, eu vou comprar 10 fuzis. Isso é um tipo de guerra que acaba sempre empatado. Não tem vitória, né? E planejamento estratégico é o segundo. Quer dizer, o cara copia o concorrente, ele sequer faz análise de ameaça e oportunidade. E eu estou falando de uma coisa dos anos 50, 60. Né? Aí vem um cara chamado Michael Porter, lá em 86, e vem falar de estratégia competitiva. Barreira de entrada. Barreira de entrada, barreira de saída, né? E aí tá de novo a história. Por quê? Quando você olha Michael Porter, poxa, eu só estou analisando o poder de barganha, não é isso, cara. Michael Porter deu uma reguinha que vai lá e você faz assim, né? Disque pizza, deixa eu pôr a reguinha do Porter aqui. Poder de barganha do fornecedor, imensa. Poder de barganha do fornecedor, do comprador, imensa. Risco de entrantes, enorme. Né? Substituto, enorme. Porra, sai desse negócio. Quer dizer, o cara te deu uma reguinha para você avaliar negócio. Para você avaliar como você ganha dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Não é num negócio. Fornecedor não tem poder de barganha. Comprador não tem poder de barganha. Risco de novos entrantes é baixo e risco de substituto é baixo. Quem está aqui no meio está feliz, bota a margem que ele quer e a empresa dele é rentável.
Só que o aluno, né, ou quem lê o Porter, só consegue entender que é uma leitura densa, que é uma leitura pesada. Mas não entende o que o cara está te trazendo ali e para que aquilo serve. Né? Então eu falo muito disso por quê? Porque de 86 para cá não surgiu nenhum novo livro de estratégia, nenhuma nova teoria de estratégia. Né? E eu estou falando de estratégia, né? Mas tem coisa boa? Pô, tem coisa boa. Né? Eu particularmente estou lendo muito um amigo meu, irmãozão meu, que é o Luiz Rasquilha, né? Que é um português que fala sobre inovação, criatividade e trends. E nesses últimos tempos eu tenho lido bastante o Luiz, né? Com essa fala de inovação, né? Com essa, que é pegada hoje, né? Talvez a gente esteja muito ou influenciado pelas ideias do passado, ou talvez porque não tenha muito mais coisa para inventar, não. Tá? Às vezes eu estou na busca, né? Estou na busca de uma nova teoria, de uma nova consciência em juventude, e na verdade isso eventualmente já foi pensado e já foi criado. Você brincou aqui, agora atrás, falou assim, pô, já pensou lá na igreja, não sei o quê. E eu me lembro de um fato maravilhoso que eu vivi aqui em Sorocaba, na escola. Sabe que a escola todo ano faz lá uma tal de maratona. Super. Né? Famosíssimo. Famosíssima. E um dos anos nós estávamos fazendo uma maratona para arrumar 8 milhões de reais para terminar o Hospital da Mulher, do Hospital Evangélico aqui de Sorocaba. E eram umas 2, 3 horas da manhã, e eu estava com o reverendo, que era o presidente aqui, me perdoa, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu estava com o reverendo. A gente estava passeando na quadra, 2, 3 horas da manhã, a molecada trabalhando, nas tendas, né, onde eles ficam trabalhando lá, nessa maratona. Vou explicar para quem não conhece, os alunos têm 24 horas para resolver um grande problema. Né? Eles só conhecem o cliente na hora e têm 24 horas para resolver o problema. Que hoje é uma ideia mais ou menos comum, mas que a gente faz isso já há pelo menos 16, 17 anos. E o reverendo vira para mim, olha e diz assim, professor, que coisa incrível, né? Eu falei, o que, reverendo? Ele falou, você sabe quem inventou essa história de missão, visão, valores? Eu falei, sei, foi a igreja. Ele falou, pois é. E agora nós estamos aqui numa escola de administração para os meninos escreverem, né? Qual é a nossa missão, qual é o nosso... Ele não está falando da igreja, evidentemente, mas de como resolver aquela questão que nós tínhamos colocados para os meninos, né? Então essa coisa de missão, de visão, de valores, né, que a gente chegou a tocar aqui, extremamente relevante. Né? Se você não sabe quem é, se você não sabe para onde está indo, e você não sabe o que você respeita do ponto de vista de valor, bicho... Fica a deriva, né, cara? E é que a maioria das empresas, dos empresários, a gente bate um papo, né? E não é nenhuma fé dos caras, mas é... Você como consultor também, você é uma empresa de consultoria, né? Você já viu muito isso na sua frente, né? Eu digo hoje que eu vou em algumas empresas que eu sinto que eu estou chegando na Cracolândia, em São Paulo. Né? Se chegar na Cracolândia, você fala para o cara assim, quem é você? Sabe o que ele faz? Ele pega a carteira de identidade do bolso e mostra para você, porque ele já perdeu a identidade. Ele já não responde mais quem ele é. Se pergunta para ele, onde é que você está indo? Ele não sabe. Ele diz, olha, eu fico aqui. Se a polícia não deixar, eu vou para a Praça da República. E se ela não deixar, eu vou ali para a Avenida Angélica. E se ela não deixar, eu vou para a Praça Duque de Caxias. E se ela não deixar, eu volto aqui para a Rua Aurora. O cara não sabe quem é. Ele não sabe para onde está indo, porque ele não está indo mais para lugar nenhum. E não tem mais valores. Ele faz xixi ali, ele faz cocô ali, ele faz sexo ali, ele se droga ali, como se tudo fosse muito normal. Né? E aí, sem saber o que fazer, ele começa a escrever frase na parede. Se você olhar, tem um monte de frase pichada na parede.
Né? Então, às vezes eu vou para as empresas e eu vejo isso. Né? O empresário não sabe quem é, não sabe para onde está indo e pega uma frase lá do Jobs e coloca na parede. Não tem nada a ver com a empresa dele, nada. Mas ele bota lá para ver se dá, né? Se dá se dá alguma direção para ele, né? E eu sei, né? É claro que a gente, do ponto de vista de consultoria, a gente olha de um modo mais simples, afinal de contas o dinheiro não é nosso, é do cliente, né? É ele que está ali sofrendo no dia a dia. Eu sei que é difícil, não vou dizer que seja fácil não, mas eu acho que você começar pensando quem que você é, para onde que você está indo, e o que é valor para você, o que é importante para a sua empresa, eu acho que é um começo extraordinário. Né? Eu tô vendo se ele vai meter mais um aqui, não, porque eu já dei uma segurada aqui. Eu falei, vai vir ou não vai? Vai não vem. Ele, engatar. Cara, eu acho que isso aí é muito legal, isso que você colocou, acho que independente das empresas, etc e tal, mas se a gente for vivenciar hoje, né, tem também muito empresário jovem, conheço muito cara com 30 anos, com 25, com 35, né, uma moçada nova também que tem loja, muitas lojas de roupa, começou, às vezes, tenho vários amigos que têm loja de manutenção de celular, então começou o seu business ali, né, mas eu acho que talvez assim, essa galera, não generalizando, mas ficou como se fosse o famoso cringe, né? Ultrapassado, missão, visão, valores, né? Porque se perdeu aí porque não sabe o porquê. Isso. Porque se soubesse o porquê, soubesse a importância disso, talvez ele iria construir isso, mas às vezes por falta de um conhecimento, não sabe o porquê. Isso é um devaneio meu para chegar na pergunta onde eu quero chegar, que é o seguinte. Falando um pouquinho de cultura. Porque eu acredito muito que da missão, visão e valores, você extrai a cultura da empresa. Você extrai aqueles colaboradores que você gostaria que ficasse, os próprios colaboradores que não fazem sentido com a cultura, eles mesmos vão sair fora. E como que você, no seu ponto de vista, você de cima essa cultura, você implanta ela, você faz entrar, tipo o lance, eu sou do Google, eu trabalho na Nike, eu trabalho na Natura, algumas ferramentas, alguma história, abre o seu coração. Vou abrir o coração. A grande dificuldade, às vezes, é que eu sei o que eu quero, eu não sei como fazer. Tá. Né? O como é relevante quando a gente pensa em disseminar uma cultura. Se puderem, tem uma matéria, já que você falou do Google, tem uma matéria, se eu não me engano, na CNN, eu vi ontem, e para mim foi relevante, né? Os executivos do Google se revoltando contra o novo presidente. Tá. E por quê? Porque ele começou a trazer para o Google uma cultura de administrador e está impactando na cultura de inovação do Google. Saquei. Tá? Saquei. Então... Entrou num atrito. Entrou num atrito. Então, alguns executivos estão indo embora. Pegando né, dizendo, pô, que o cara é competente, não sei o quê, mas ele não entendeu o que é, o que é Google. Né? Então, eu diria que isso está na essência do executivo. Legal. Assim como os produtos têm ciclo de vida, as empresas têm ciclo de vida. Uma empresa começa invariavelmente com um profeta. O que é o profeta? É o cara que sacou uma ideia que os outros não perceberam. Muito bom. Sabe? Muito bom. O cara, puta, olha, eu tô achando... Eu voltei no tempo agora. O Jairo conhece O profeta pode surgir pela necessidade? Sim, no Brasil. Não tenho o que fazer, não tenho o que comer em casa, eu vou fazer publicidade. No Brasil. Eu fui esse cara. No Brasil, a gente fala, o brasileiro é empreendedor. É porcaria nenhuma. Ele é empreendedor por necessidade. Por necessidade, lógico. O brasileiro é criativo, A Argentina tem 5 prêmios Nobel. A gente não tem nenhum. Chile tem um. A gente tem um, mas o cara só nasceu aqui. Né? Ele fez tudo lá fora. Né? O cara é brasileiro, mas não é. Né? Então, vai com calma. A gente é bom pra caramba pra fazer meme, pra fazer sacanagem. Pra fazer meme é maravilhoso. Nosso produtor, ele é o rei do meme. Isso é maravilhoso. Nosso produtor,
Uma vez, só pra contar uma história, nada a ver, mas porque surgiu. A gente tava gravando aqui, tinha uma produtora gravando junto com a gente. No meio da produção, ele fez um meme. Pô, o cara tem um celularzinho, não cava a bateria. A sua câmera aqui, você gastou 50 milhões, tem que ficar desligando a cada 20 minutos. Ele meteu um memezinho. Os caras são inovadores, meu. Né? Mas começa com esse cara, começa com o Profeta. O Jairo deve lembrar de um professor querido. Profeta, também, é muito foi professor teu, professor Antônio Carlos. Pô, gênio, mestre. Professor Antônio Carlos todo dia falava assim, tive uma ideia. Nossa, é o Jairo, cara. O Jairo Cara, tive uma ideia hoje, né? O segundo estágio é o estágio do construtor. Quem que é o construtor? É o cara que ultrapassa o risco de montar um negócio. Essa aqui. Tá? Então, olha, eu tive a ideia, não, mas agora eu vou lá, bicho, ó, tá aqui, ó, tá aqui a inscrição na prefeitura, tá aqui o aluguel, tá aqui os funcionários contratados, nós vamos começar. Quando a gente está no momento do construtor, normalmente quando a gente vai na cozinha, né, toda empresa brasileira tem uma cozinhazinha, coisa de brasileiro, né, tem aquela tia da contabilidade que traz bolo de cenoura, aquela coisa toda. Quando você vai ali, você escuta umas conversas, né? Muito bom. E as conversas são assim, né? Na época do Profeta escuta só essa ideia. Puta, tive uma ideia. Na época do construtor isso vai dar certo, eu estou sentindo. Puta, a gente vai ser grande. O problema do construtor é que ele tem que começar a fazer dinheiro para pagar a conta no final do mês. Esse que é o... Esse é o crítico. Esse é o crítico. E aí surge o bárbaro. O que é o bárbaro? É o cara que ele não sabe se ele vai entregar, mas ele sai vendendo. É muito bom isso. Sabe? Ele vende, bicho. Depois a gente vê como é que entrega essa porra. Mas vamos vender. Né? Conheço um que tem as 3... Existe um que tem as 3 personalidades? Não, então, isso eu vou chegar lá. Ah, vai chegar lá? Se Então, eu esquecer, depois você me Tá. fala, né? Então o bárbaro sai Vendendo. dessa pegada. Vamos vender! E lá na cozinha, se escuta assim, puta, sabe aquele cliente que era da empresa antiga, trouxe para nós. Consegui aquele cara. Esse é o papo do bárbaro. Maravilhoso. Não sei o que está passando pela cabeça de vocês, mas tudo Tá bem. muito maravilhoso. Não, tá muito bom. A gente tá... Só que na época do bárbaro, o que acontece? Não dá tempo de organizar. Então Conheço. é aquela história, eu não sei onde está o projeto, eu não sei quem está tocando, tem 3 pessoas tocando o projeto, porra, esqueceram da reunião. Sim. E um belo dia, esse bárbaro, né? Então você tem a crise de implantar o negócio, Sim. a crise do fluxo de caixa, Sim. que é quando surge o bárbaro, e aí tem a crise da administração. E um dia esse bárbaro, ele bate na mesa, ele tem uma síncope, ele bate. Se era para ser assim, eu continuava empregado, eu ganhava muito mais, eu pelo menos dormia. Hoje eu não durmo, né? Eu sonhava, hoje eu nem durmo, aquela história toda. Assim não dá, ou a gente organiza isso aqui, ou eu fecho esse negócio. E tem toda aquela síncope. E aí entra em cena a figura do administrador. É o cara que chega e diz, pô, vamos colocar quadradinho com o nome das pessoas? E traz à cena uma coisa chamada organograma, né? Que só como curiosidade foi inventado na Prússia. Acho que o Frederico I ia participar de uma guerra. Ele não tinha soldado, então ele pegou bandido, tudo que tinha de tranqueira, mercenário, para fazer o exército dele. E disseram assim, porra, como é que você vai controlar esse cara? Ele falou, não, bota um cara aqui controlando 3, cada um controla 3 e a gente controla todo mundo. Então a origem do organograma é essa, né? Ela surge de uma guerra onde você tinha bandido, mercenário, tudo. E aí tudo surgiu a pirâmide. Você passa para 2, que passa para 2, que passa para 2. Tá vendo onde surgiu a pirâmide aqui, meu? Isso. E aí nesse momento do administrador começa essa história. Fluxograma, projeto, organograma, descrição de cargo, cargos e salários. E aquele cara que começou lá como profeta, quando chega nessa hora, aquilo tudo faz tanto sentido para ele. Ele se sabe com quem conversar, onde é que está o projeto, que ele se encanta com aquilo. E aí é que há uma tendência de entornar a curva. Aí o que era administração vira burocracia.
Então aí, para você pegar uma caneta Bic velha, nova, você tem que trazer a caneta Bic velha, Sim. vazia, com requerimento de 3 diretores, para você pegar a nova Bic. Né? Lá e aí surge o burocrata. Lá na cozinha, o que você ouve é, pô, passei 2 dias fazendo relatório de consumo de copinho de café. Como se o consumo de copinho de café Sim, isso aí mesmo. resolvesse o problema. Fiquei contando clipes de papel. Entrei na reunião 8 horas da noite, saí 8 da manhã, saí 6 da Não tarde. resolvemos Só nada. fizemos reunião, só PowerPoint. Aí surge o quê? A crise da inovação. Já que não pode errar, eu não inovo mais. Então é quando a curva da empresa entorna. E termina, né? Só um parênteses aqui, quando eu li a matéria do Google, aí do presidente do Google, eu senti isso. Que o pessoal está dizendo, olha, o cara foi para a burocracia. E numa empresa como o Google, a gente não pode burocratizar. Sim, tem que ser mais livre. Né? E aí nós temos o último estágio, que a gente chama de aristocracia. O cara vai para o último andar do prédio, sala toda de vidro. Ele chega na empresa às 11 da manhã porque ele foi jogar golfe com os amigos dele. Beach tênis agora. Agora é Beach beach tênis. tá. Agora é beach Não tênis. sabia, desculpa aí. Aí assina alguns cheques, aí sai para almoçar com os amigos, aí volta 4 da tarde, vê lá como é que está a empresa e sai mais cedo porque ele tem a reunião com os amigos. Da confraria. dele, Da confraria. Domingo, da confraria do charuto. E aí tem meia dúzia de puxa-sacos que ficam dizendo para esse cara que tudo que ele faz está certo. E aí surge a crise da estratégia. Eu não tenho mais que vencer nesse negócio. Lá na cozinha, o que a gente ouve? A gente ouve coisa do tipo, puta, você lembra quando a gente conquistou aquele negócio? Puta, você lembra quando a gente foi pro prédio novo? Porra, você lembra quando a gente conquistou aquele prêmio? Empresa na era do aristocrata só fala de passado. Então esta é a curva tradicional das empresas. Né? Quem está liderando uma empresa, ele precisaria entender esses momentos. E ter uma personalidade de camaleão, se eu posso dizer assim, de, naquele momento, começar a agir como um administrador ou como um bárbaro. Tá? Tem gente que não tem essa capacidade. Tem gente que é só profeta. Tem gente que é só administrador. Tem gente que é só bárbaro. Nós vamos pegar aqui a história do McDonald's que todo mundo conhece. Os 2 irmãos lá, o Oliver e o Richard, se eu não me engano, eles foram profetas, linha de produção de hambúrguer, barato, montaram 2 lanchonetes, foram construtor e pararam ali. Aí veio um maluco chamado Ray Kroc, que tinha quebrado 4 empresas e que era o bárbaro. Que pegou aquilo e saiu espalhando aquilo para tudo que era lado. Tem um cara chamado Olivier Bassan. Esse foi o cara que criou a L'Occitane, aquela lojinha de produtos do shopping, laranjada. E ele tem uma frase dele muito forte. Ele diz assim, é preferível ter 5% de uma empresa lucrativa do que 100% de uma empresa falida. Porque quando ele tinha 100% da empresa, ela quebrou. Hoje ele tem só 5%. Ele mora numa cidadezinha na França de 12 mil habitantes e ele fica lá criando perfume no laboratório e ele é feliz e rico. Porque a pegada dele é a pegada do profeta. Né? Então, quando a gente fala de criar cultura, nós estamos falando desse processo. Sensacional. Acho, pô, Sandro, mas não tem nada que parar lá em cima na curva antes de virar burocrata? Tem. Tem um cara que a gente chama de sinergista. É o cara que chega pro profeta e diz, para que você está voando demais hoje, cara. Para, menos, você foi longe demais. Chega. Dá uma segurada. Segura a onda. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Dá uma segurada. Não tem o que faça aqui, ó. Tem que dar uma segurada. Né? Chega lá pro bárbaro, menos. Nós não vamos entregar, não vende que não vai dar. Né? Chega lá pro administrador e diz assim, administrador, menos. Né? Já tá bom, não precisa inventar mais relatório, não tem que contar copinho de café. Ou chega lá pro profeta e diz assim, e aí, como é que tá o projeto novo? E aí, como é que tá a nossa nova filial? Então é o cara que está fazendo a sinergia. fazendo a sinergia. E aí a roda vai girar. Ele está, eu costumo dizer,
soprando a brasa das pessoas, soprando no sentido de Sim. de Gás. gás das pessoas. Infelizmente, tem muito executivo, muito dono de empresa, muito CEO, que ele chega 8 horas da manhã da segunda, marca uma reunião e chega lambendo os dedos para apagar a vela de todo mundo, sabe? Ele já acaba com a motivação de todo mundo na segunda-feira, 8 horas da manhã. Maior quantidade de infartos no miocárdio no mundo se dá entre 8 e 9 horas da manhã na segunda-feira. Sério? Sério. Alguns hospitais até reforçam suas equipes cardiológicas porque sabem que esse é o momento da encrenca. E por quê? Quando o cara volta ali para uma empresa que não faz sentido para ele. Isso aqui. Tá? Então o executivo ele tem que entender o seguinte, porra, nesse estágio dessa empresa eu consigo fazer todos os papéis? Ou não consigo? Né? E se não consegue, porra, arruma alguém para fazer aquilo que você não consegue. Eu, por exemplo, eu não sou um cara de ideias, mas eu sou um cara que se apaixona pelas ideias dos outros. Então eu tenho o perfil de construtor e de bárbaro. Se deixar eu vender, eu vendo. Né? E quando começa aquela história de, pô, vamos fazer o organograma, vamos fazer o fluxograma, ai, bicho, como eu sofro, não é que eu não sei fazer, Sim. né? Mas eu sofro muito. Muito legal. Então, se você conseguir entender, né, hoje eu digo, né, teria umas 3 empresas, 2, 3 empresas na minha vida que eu não teria nem passado perto. As empresas eram ruins? Não, elas eram boas, mas não tinha nada a ver comigo. Ou pelo menos com o meu perfil. Né? Se eu soubesse disso, eu teria né, não mudado de emprego, não trocado de emprego naquela época. Né? Mas a tua pergunta foi sobre construção de cultura corporativa. Construção de cultura corporativa passa pelo entendimento dessas fases e passa pelo entendimento e treinamento de valores. Então tem empresas que ela diz, olha, esses são os nossos valores e coloca lá na parede. Mas ela não treina os valores. Ela não promove aquela pessoa que segue os valores. Ela não mostra para a equipe que aquela pessoa está trabalhando no sentido de promover aqueles valores ali dentro. Eu me lembro, aqui em Sorocaba, inclusive, um trabalho para uma empresa, decidiu-se lá que um dos valores era a flexibilidade, que a empresa era muito travada. Né? O que a gente fez? Eu fui num ferro velho aqui, comprei uma mola e um pedacinho de metal, pedi para soldar a mola no pedacinho de metal, fui ainda no que se chamava Shopping Esplanada, logo na entrada tinha um cara que fazia gravação em metal, né? E ele gravou lá troféu flexibilidade. Aí nós chegamos na empresa e dissemos, pessoal, no último dia do mês nós vamos para o rodízio de pizza, já avisa lá em casa, já vai sair da empresa, vamos para o rodízio de pizza, tá? Mas tem uma tarefa para vocês. Nesse dia, vocês vão ter que contar a melhor experiência de flexibilidade que vocês viveram na empresa nesse mês. E quem foi essa pessoa flexível. E a melhor experiência vai ganhar o troféu flexibilidade. Então você coloca seu grupo durante 30 dias para pensar em flexibilidade, para olhar a flexibilidade no outro, para ver a própria flexibilidade. E a gente levou lá uma equipe de ginástica laboral, que é lá 2 vezes por semana, para o cara fazer alongamento. Né? Então, não basta botar na parede, tem que vivenciar, tem que treinar. Então, aí você entende o conceito, aí você entende o que aquilo significa, se aprende a ver no outro aquele valor e em si próprio. Né? É assim que você cria cultura. E aquilo que você falou, que eu achei fabuloso e que é absolutamente verdade. Quem não comunga vai embora. Né? Eu tenho um amigo nosso aqui, não vou citar nome, né? Mas enfim, tem um amigo nosso aqui que tinha uma empresa aqui em Sorocaba e a moça chegou para ele numa sexta-feira e disse assim, eu vou embora. Ele falou, por quê? Porque vocês são muito felizes nessa empresa. E aí a moça foi embora, ele veio conversar comigo, né? Falou, isso é normal? Eu falei, é normal, né? Ela não estava comungando dos seus valores de empresa, né? Ela precisava de uma empresa mais de porrada, mais militarizada, sei lá, talvez, né? Uma outra atividade, né? Então, quando você trabalha essa coisa de valor, você
Isso vai, você vai incorporando isso. Né? Outro dia tinha um aluno da Toyota, né? Eu estava conversando com ele, ele falou, a gente fica tão viciado no modelo Toyota que eu falo assim para minha mulher, ó, dá para pegar aquele prato? Me dá 2 xícaras, né? Falou, pô, lá em casa, pô, outro dia minha mulher foi atravessar a rua tomando sorvete e de jeito nenhum, né? Faz uma coisa só de cada vez, né? Então isso vai incorporando, né? E só para encerrar esse assunto, que eu acho que é muito relevante, responde uma questão que acho que vocês fizeram aí. O profeta, esse cara que tem a ideia, ele normalmente está dentro da nossa empresa, no momento que a empresa está na aristocracia. O cara chega lá e fala assim, pô, bicho, ninguém mais está querendo pizza marguerita, o povo quer agora pizza de calabresa. E aí o dono fala, não, aqui nós só fazemos marguerita. Não. Isso aqui. Aí dia seguinte o cara chega lá e fala, olha, ninguém mais quer marguerita, os caras agora querem 4 queijos. Não, aqui nós só fazemos marguerita. Aí o cara para e fala, porra, falta 3 anos para me aposentar. Vou continuar vendendo pizza marguerita e se dane o resto. Ou o cara olha e fala assim, puta, falta 30 anos para me aposentar, bicho. Se eu ficar aqui, o que eu vou fazer da vida? Aí ele sai e monta uma pizzaria. Sim. Que forneça 4 queijos, calabresa, e aí surge o profeta, o aí construtor, ele vai ter problema de fluxo de caixa. Mesma história de sempre. Né? Jairo, ó, essa história aqui, Brasil, vou contar um negócio pra você. Deu 1 hora já, o produtor tá aqui nos avisando, mas assim... O Sandro solta uma pergunta e deixa o homem falar, cara. Não é possível, cara. Impressionante. É muito bom. Muito legal, mano. A gente vai ter altas conversas depois. Muitas conversas, cara. Com certeza, cara. Puta que pariu, cara. Eu acho que isso aqui, o meu produtor, meu editor que tá aí do outro lado, a gente precisa fazer isso chegar no mundo. Porque é muito louco. E é muito verdade. Todas as empresas... Assim, você foi colocando, acho que talvez na sua cabeça foi passando, não sei não. Mas assim... Foi passando exatamente cada fase, cada estágio, puta, eu tive que agir assim, caralho, eu fiz aqui, né, muito louco. Então essa construção, essa história, meu, é sensacional. Muito legal, cara. Tinha uma pergunta pra você, eu até marquei aqui, pegando esse gancho dos estágios do profeta, enfim, do bárbaro, achei incrível a analogia. Mas dentro do trabalho de consultoria, assim, como que você faz, Sandro, com esse oceano de conhecimento, para dar consultoria, mas que o empresário ele não abdique do problema dele, da operação dele, que ele tem que resolver isso, entendeu? Porque às vezes a gente, como consultor de marketing, em alguns momentos, alguns contratos... O cara ali passa a empresa. Isso, exatamente. Quando você se dá conta... Você tá lá, meu. Quando você dá conta, você virou funcionário e o cara tá botando o dedo no teu nariz e você fez errado. Tá no contrato? Tipo, o que você faz? Não, eu vou contar uma história. Dá tempo de contar uma história? Dá tempo. Eu vivi uma história uma vez que eu achei maravilhosa, cara. Maravilhosa, né? O cara me contratou, falou assim, professor, o senhor pode nos atender? Eu falei, posso, não sei o que é, né? Aí fui visitá-lo, né? Ele queria construir uma empresa de beleza, um salão de beleza. E o cara me mostrou o plano todo na frente, tudo. Ó, vai ser assim, assado, esta é a marca, nós vamos atender esse tipo de cliente, este aqui é o preço, esta é a minha margem de contribuição, esse é o meu lucro e não sei o quê. Tudo desenhado. Né? E aí chegou uma hora que eu não entendi por que ele estava me contratando. E aí cheguei para ele e disse, fulano, cara, tá tudo absolutamente perfeito, né? Por que você está me contratando? Ele falou, e eu consigo convencer a minha mulher? E aí, passado uma meia hora, chega a mulher dele, né? Uma pessoa de quase 2 metros de altura, bicho, puta, lutador de boxe, a mulher dele assim, né? Um grandona, enorme. A mulher meteu o dedo no meu nariz e disse assim, você tem certeza que isso vai dar certo? Aí eu falei, tenho, né? Aí mandei um projeto lá, o que eu cobrava eu multipliquei por 4 e mandei o projeto. Falei, se ele aceitar,
a gente faz dar certo de algum jeito, né? E se ele não acertar, muito melhor, porque eu não quero entrar nessa briga, né? Sabe, o que acontece com o empresário, às vezes, é essa necessidade do choque. Né? O que acontece com o empresário? O empresário, ele dificilmente vai para a escola, tá? Ou porque ele não se sente bem, né? Pô, porque eu, um empresário famoso, vou vir aqui fazer um curso de MBA com os caras que não são empresários como eu, né? Então há um certo temor, talvez seja a melhor palavra, mas... Eu diria crença, talvez, uma crença. Mas uma crença lá dentro. Não vai. Não vai. Né? E ele não sabe que tem muita coisa para ajudar, tem muito instrumento para ajudar, né? E normalmente, ou pelo menos naquilo que eu tenho trabalhado em consultoria, que é a estratégia, o cara só chama quando a água bate na bunda. E aí, às vezes, não tem mais o que fazer. Então, eu brinco muito, né, quem trabalha com estratégia, que a gente é chamado para o segundo tempo do jogo, às vezes para prorrogação e às vezes para bater pênalti. E não tem mais o que fazer. Né? Né? E o pênalti você só bate um, né? Tem mais 4 para bater, né? Pois é. Você imagina aquele cara, né? Imagina, né? Aquele cara que foi profeta, ele construiu a empresa, ele brigou no fluxo de caixa, ele administrou a empresa e agora está indo mal, ele não sabe por quê. Como é que ele vai confiar em alguém de fora? Né? Então a gente tem muito essa dificuldade quando a gente fala de consultoria. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente faz quando isso acontece é choque de realidade. Eu tinha um professor, o professor Masahiro, um professor lá da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da SPM em São Paulo, e ele só atendia presidente de empresa, ele só tratava com CEO. E um dia eu falei para ele, pô, Masahiro, como é que você faz? Ele falou, simples. No primeiro dia, o cara acha que eu vou lá conversar com ele, que eu vou falar das teorias. Eu pego ele e digo assim, vamos passar lá no departamento comercial. Eu chego lá e peço uma lista de clientes. Boto ele no carro, nós vamos visitar o cliente. Aí ele chega no cliente e o cara fala assim, você é da empresa tal? Foi 3 meses que seu vendedor não passa aqui. Falou, cara, volta. Que o cara quer. Né? Falou, aí eu consigo reconstruir o cara, mas eu preciso desconstruir. Você prendeu a atenção dele ali, né? Você fez um choque. E não foi você. Sim, não foi você. Né? Foi teu cliente. Né? Então é muito natural, quando a empresa vai crescendo, que o principal executivo, que ele tire o umbigo do balcão. Tirar o umbigo do balcão é não falar mais com o cliente. E quando isso acontece, a gente começa a julgar e a tomar a decisão pela nossa cabeça. Ai, cara, isso aí é fantástico. Não é? E a outra coisa, ele também não desce mais na fábrica. Sim. Não que ele não tenha que ficar na fábrica, não é isso, não tem que ficar lá. Mas ele tem que achar o meio termo. Conhecer os caras perceberem que ele existe. Né? É culpa dele? Não, cara, ele foi para aquele momento assim do aristocrata. Eu estou aqui em cima, eu não falo mais com o cliente, não falo mais com ninguém, né? E por isso que está lá no último estágio, né? Precisa trazer esse cara para um momento da sinergia, né? O cara fala, pô, e aí como é que está o projeto? Pô, como é que nós vamos liderar isso? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Okay. Entendo a figura do empresário, entendo as dificuldades dele, mas acho que é isso. E a outra coisa é que ele não tem muito com quem conversar. Você tem a solidão quando você está lá em cima. Sim. Né? E aí você conversa com a sua esposa. E nem o seu alter ego ali, que você começa a bater o papo, senta você, daí você conversa e você acha. E às vezes você começa a achar que o problema não é. O problema é completamente outro. Sim. E por que isso acontece? Porque você não está envolvido. Tá? Tem uma historinha que eu acho... Eu fiz um curso uma vez que custou os olhos da cara. E aí no final do curso o cara me perguntou assim, né, o professor falou assim, o que vocês mais aprenderam no curso, né? E na verdade eu não aprendi nada de conceito, porque o conceito que ele ensinou eu sabia, eu dava, vocês, quer dizer, não tinha nada de novo ali.
E eu falei para ele, pô, foi a historinha que você me contou. E ele falou, que historinha? Eu falei, foi uma historinha que quando eu ouvi, eu achei a história mais imbecil do mundo, né? Mas depois ela me pegou e, cara, ela doeu. Diz que tinha um reino que só progredia, enquanto os reinos em volta definhavam. E aí contrataram um sábio, esses reinos em volta, para descobrir qual é o segredo daquele reino que só prosperava. Aí o sábio foi lá e disse, rei, eu não vou mentir para o senhor, mas os outros reinos aqui me contrataram para descobrir o segredo do senhor, do seu reino. O rei falou, fica tranquilo, fica à vontade, vai onde você quiser, converse com quem você quiser, olha o nosso livro caixa, olha tudo que você quiser, fica à vontade. E aí o cara estava saindo, esse rei deu uma lamparina para esse cara. E disse assim, só não deixa a lamparina se apagar. Aí o cara saiu, conversou com todo mundo, voltou lá no final da semana. O rei disse, e aí, descobriu o segredo? E aí o sábio disse, não. Seu sistema é ERP é igual dos outros, seu marketing digital é igual dos outros, sua contabilidade é ativo, passivo, patrimônio líquido, você faz demonstrativo de resultado igual aos outros. Cara, lamento, vou chegar para os outros reis e dizer, olha, eu não sei qual é o segredo da prosperidade. E aí o rei disse, é porque o segredo não está no reino, o segredo está na lamparina. E eu achei essa historinha a coisa mais imbecil que alguém podia ter dito, né? Mas aí eu entendi. O que é essa lamparina? Quem está na liderança, quem está comandando, não pode deixar a lamparina dos outros apagar. O seu papel como líder é aquilo que eu falei, é o braseiro, né? A coisa do sinergista, é estar soprando o braseiro, é fazer aquilo pegar fogo, né? E não estar lá apagando todo dia, né? Às vezes, o executivo, o dono da empresa, ele está tão macerado ali, sabe? Puta, é tanta dificuldade, é uma atrás da outra, um país complicado, custos complicados, que ele perde a noção do sentido da presença dele na empresa. E o papel da empresa dele está lá, acendendo o braseiro de todo mundo. Você acha que o papel da empresa, um dos papéis, né, é servir mesmo? É servir tanto a comunidade, as pessoas a quem trabalha? Tá, tem dois modelos de empresa. Nós temos empresas que atendem a um conjunto de stakeholders. Tradução literal de stakeholders é aquela estaca que você finca no chão para manter o circo armado. Né? Aquelas pontas de eixo, né? Aquilo é a ideia do stakeholder. Se você não sabe, olha o circo que os caras armam ali. Olha os pregos lá. Olha os pregos lá. Ponta de eixo de caminhão que os caras botam ali. Né? Então, stakeholders são essas pessoas ou grupos que têm interesse em manter aquilo funcionando. Né? Isso é um modelo que ele vem com muita força nos últimos anos, tá? E que é um modelo, sobretudo, de origem europeia. Nos países europeus, normalmente você chama a empresa de companhia. Companhia vem de companini, lugar onde a gente divide o pão. Esse não é o modelo das empresas americanas. Empresa americana, ela privilegia, né, ela tem um modelo não de stakeholder, mas de shareholder, a valorização do sócio, a valorização do acionista. Nós estamos aqui para melhorar o preço das ações, nós estamos aqui para produzir, né, para melhorar o preço das ações. No mundo hoje, há uma tendência muito forte, inclusive aí nas últimas reuniões aí do G7, G20, enfim, falando muito disso, falando da importância dos stakeholders e dessa empresa que ela tem esse envolvimento com comunidade, com funcionário, né, com esse conjunto, né, de pessoas, com esse ecossistema, tá? Agora, não é tradicional, não é para todas as empresas. Você pegar a empresa japonesa tem muito dela voltado à comunidade, né? Então, tem um pouquinho de cultura, né? E eu entendo que o modelo de stakeholder é um modelo mais justo. Né?
Agora, são as mais lucrativas? Não, não são. As mais lucrativas são as de Charrua. Ô, Jairo, cara, quantas horas foi aí já, produtor? 1h15. 1h15, cara. O tempo tá voando aqui, cara. É assim, pra não ficar longo, senão ele vai... Cara, tem que ter a segunda rodada com você. Não tem como. Teve muita pergunta que a gente não consegue perguntar. Mas eu queria fazer uma pergunta capciosa aqui, que por favor. é o seguinte. A hora da cagada eu já passei. Vamos colocar agora? Vai colocar? Quer colocar agora? Então coloca agora, então. Sandro, a gente tem uma parada aqui que é a seguinte, cara. As pessoas vêm aqui, contam sucessos, vitórias maravilhosas, é um aprendizado gigante. E você, como a gente falou, é um oceano de conhecimento. E no Pizza com Marketing, cara, a gente tem a hora da cagada. E desculpa o termo, porque você é um gentleman, é um diplomata, Não, o cara embaixador. Não, ele fala, quando eu olho, parece que eu tô hipnotizado por ele. Eu tô aqui, o poder eu de tô Sandro em Vidotto. outro cosmos. Vamos cambiar o nome, hora do erro. Porque é um diplomata do nosso lado. Depois eu quero dar um novo nome, vai. Tá. Boa. Cara, aquele momento que você falou assim, meu, deu tudo errado, puta, e que hoje você tirou N lições, tá, na sua carreira aí, cara, que você pode contar pra rapaziada. Cara, você deve ter um por empresa, né? Acho que a gente passa aqui. Mas vocês estão trazendo, antes de contar, isso é muito relevante. Harvard, né? A Universidade de Harvard, descobriu que a gente aprende muito mais com os exemplos errados, com exemplos errados, não, como é que eu vou dizer isso? Com os erros que se teve, do que com o sucesso, né? Eu me lembro que lá em São Paulo, na SPM uma vez, a gente tinha aquele prêmio Top de Marketing, e a gente resolveu fazer o Top de Marketing. A gente convidou um monte de gente, um monte de agência, mas ninguém quis ir lá. Porque eu quero contar os bichinhos da Parmalat. Isso eu também quero, bicho. Quero contar aquela que foi o fiasco. Caca, não, mas aí nenhum publicitário foi lá para contar para nós. A gente até convidou, fez o evento, mas não virou. Tem maisinha aí, Gera? Cara, tem um cheiro do cheiro aqui. Cara, Cara, tem muitas, tá? As minhas... Você fala em termos de negócio? Assim, você escolhe quiser. Uma e fala. Então, só uma? Deixa eu colocar duas, vai. Vai lá. A minha caca do marketing, né? A gente quando é jovem, né? A gente se acha o gênio do marketing, né? Eu abri um jornal uma vez, um jornal de empregos e concursos, né? E aqui, o gênio do marketing disse assim, como é que eu vou divulgar isso, né? Então eu fiz um cartaz enorme assim, né? Compridão. Então estava escrito assim, enorme aqui, temos vagas. Aí no meio, menorzinho, Jornal de Empregos e Concursos. Aí lá embaixo, sexta-feira nas bancas, né? Cara, e passei na minha cidade colando em tudo que era lugar, né? No dia seguinte eu passei, tinha arrancado tudo. Tinha um. E eu fiquei emputecido da vida, né? Porque deixa colar, se depois tira, né? Aí passei num boteco de um amigo meu lá, ele também tinha tirado. Falei, porra, cara, até você. Ele falou, cara, você me desculpa, mas o pessoal via lá, temos vagas, ia perguntar vaga, não tinha, né? Falei, o Sandro que me desculpe, mas vou arrancar esse negócio daqui, né? Então, são aquelas grandes ideias que a gente tem, né? Mas assim, tem uma que eu, cara, no momento foi muito impactante. Foi no começo da carreira de rádio, rapaz. Estava tendo um desfile lá na rua principal da minha cidade, e aí... alto-falante na rua, né? Aquela coisa toda, né? Eu tinha uns 2 meses, tinha começado a trabalhar em rádio. E veja a cena, né? Naquela época nós tínhamos 2 partidos. Nós tínhamos a Arena e o MDB, né? Que era o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Uma espécie de direita e esquerda daquele momento. E o dono da rádio que eu trabalhava era o presidente da Arena. O prefeito da cidade era da Arena. A maioria dos vereadores no palanque era da Arena. Só melhora essa história. O outro locutor que estava no palanque oficial era vereador da Arena, né? Meu amigo da Arena. E eu não tinha nada que fazer lá, mas eu resolvi assistir o desfile.
E aí o outro locutor que estava na rua, estava garoando, ele falou assim, Sandro, por favor, vem aqui, né? Me deu um microfone. Ele falou, cara, eu tô com febre. Se eu ficar nessa garoa aqui, eu vou pegar uma pneumonia. Eu vou embora para casa, pelo amor de Deus. E me deu um microfone. Eu peguei o microfone e o cara lá do palanque disse assim, com a gente também aí o Sandro participando dessa transmissão cívica, né? Quem mais está presente nesse desfile cívico de 7 de setembro? Né? E eu olho para cima, vinha vindo o pessoal do Mobral. Né? E eu lasco o seguinte, também presente nesse desfile cívico, o Mobral, Movimento Democrático Brasileiro. Né? A rua fez assim, ó. Fez um silêncio, né? E a rua caiu na gargalhada, né? Quá, 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 quá. A rua, você imagina a rua, né? Opa, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Mas aí já tinha ido, né? Minha carreira de locutor mesmo começou aí, cara. Aí eu fiquei com vergonha alguns dias de sair na rua, mas depois passou. Né? Maravilhoso. Cara, mas é isso. E, sei lá, deve ter mais um milhão de A gente fora, tem que fazer né? uma dobradinha com o Sandro. Não, pô, o Sandro tem que fazer uma dobradinha demais. A hora passou voando aí, meu querido. Já mandou pra avó, pro vô, pro papagaio aí, cara. A gente tá chegando aos finalmente. Sandrão, antes de ir embora, cara, eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer pra você. Obrigado mais uma vez aí, obrigado mesmo. Pô, foi uma aula aqui, cara, de verdade mesmo. Foi muito bom mesmo, muito bom. É muito legal conversar assim com uma pessoa do seu nível, muito intelecto, de verdade. Precisa dividir mais isso aí mesmo, entendeu? Então, espero que esse programa aqui de coração mesmo chegue nas pessoas porque, cara, eu aprendi muito, de verdade. Mas, calma que eu não terminou ainda. Eu queria que você, cara, só contasse pra gente, porque eu tenho essa pergunta que é uma curiosidade. Que é a respeito, por exemplo, assim, a gente observa muito uma distância muito grande do que acontece no mundo, na vida real, teoricamente, colocar umas aspas aqui, do que está se passando nas faculdades, etc e tal. Esse distanciamento, né? Antigamente estava mais claro isso, e agora acho que o pessoal já está correndo atrás, principalmente quando surgiu lá atrás, toda a parte de tecnologia, etc e tal. Demorou, eu acredito, meu ponto de vista, que demorou para as faculdades entenderem todo esse movimento, assim como a televisão demorou para entender, etc e tal. Minha visão. Então eu queria que você falasse dessa distância. Se tem, não existe, aconteceu e não acontece mais, só pra gente ir pros finalmente. Só para completar e a pergunta do Everson, como que você vê a educação? Da hora, boa. Tá bom. Tá. Perguntas fáceis. Claro. O primeiro prêmio Nobel brasileiro vai ser seu. Tá tranquilo aqui, vim comer uma pizza. Depois eu vou contar os estágios do convite do Pizza com Marte pra você. Tá bom, né? A gente precisa entender a história da universidade. Vamos no porquê. Vamos no porquê, Brasil. Tomara que alguém assista. Aqui nossa audiência. Porra, que cara chato. Maravilhoso. História da universidade. Quando a gente fala de universidade, nós falamos de 3 coisas no Brasil: ensino, pesquisa e extensão. Tá? Como é que surge a universidade ensino? A universidade ensino, ela surge na Irlanda com o cardeal Newman. O cardeal Newman tornou-se santo agora junto com a nossa madre lá de Salvador. Eu esqueci o nome dela agora, me desculpa. Quando foram transformados em santos, o cardeal Newman foi um deles. Mas isso lá pelos idos de 1500 e alguma coisa que o cardeal Newman existiu. A igreja, ela vê o seu domínio sendo afetado pela reforma protestante. E aí ela diz assim, como é que a gente faz para manter a nossa cultura religiosa nas pessoas? E aí criam, né, o cardeal Newman cria a ideia da universidade como ensino. A universidade ela ensina o passado. Então ela ensina história, a filosofia, ela tem a pegada de ensinar o passado. Essa é a universidade de ensino. Onde é que surge a universidade de pesquisa? Surge na Alemanha. A Alemanha é derrotada em 2 guerras mundiais e os caras olham e dizem assim, porra,
Se a gente ficar ensinando o passado, nós estamos fritos. A gente nunca vai chegar nem no presente. Ó, vamos chutar isso e vamos ensinar o futuro. Vamos minimizar a dimensão de ensino de passado e aumentar a dimensão de ensino de futuro. A gente vai fazer uma universidade de pesquisa, de descobrir coisas novas. E a universidade de extensão, como extensão, ela surge nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as universidades, elas normalmente estão relacionadas à cidade. E a cidade é que mantém a universidade. Então, a Universidade de Harvard são os ex-alunos que dão dinheiro, né? E sim, nos Estados Unidos isso é muito comum. E a universidade se sente na obrigação de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade investe nela. Então, ela presta serviços para a comunidade. Tá? Essa é a dimensão da ideia de universidade: ensino, pesquisa e extensão. No Brasil, pela nossa origem portuguesa e europeia, a gente construiu universidades de ensino. Então, a gente sempre teve como história o fortalecimento das universidades que ensinam o passado, né? Quando eu falo ensino passado, é com menos pegada na pesquisa. Sim, para mim está claro. Tá? Então, o que acontece muito nas universidades? E aí não é também só uma questão das universidades. Nós temos uma agência reguladora chamada MEC, e que ela define que tem que ter tal coisa. Se não tiver tal coisa, ela não aprova o curso. Tá certo. Tá? Mesmo que você prove por A mais B que aquela tal disciplina, que aquele tal conteúdo não faz o menor sentido naquele curso. Mas eu sou obrigado a ter. Né? Então imagina, sei lá, vou chutar aqui, mais ou menos 70% das disciplinas que você tem no curso, elas são obrigatórias ou pelo MEC ou por alguma instituição, sabe? O Conselho de Contabilidade, o CREA, a OAB, eu não estou criticando, mas estou trazendo essa realidade. Esclarecimento. E o que há nas universidades brasileiras, sobretudo nas grandes, é arrogância. Academia, né? Então, você diz o seguinte: olha, aqui é assim e aqui ninguém entra. Isso aqui. Tá? E qual é o grande problema? O problema é que o mundo corporativo, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é Alvin Toffler, num livro chamado Novo Capitalismo, um novo livro dele, que ele diz assim: o mundo corporativo anda a 100 km por hora, a universidade anda a 30. Tá? Então, o mundo corporativo, por sua capacidade de investimento, está sobrando dinheiro hoje no mundo. Né? E o mundo corporativo está colocando ele na frente. Tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, como universidade, deixar um pouquinho essa nossa arrogância de lado, né? E trazer essa proximidade com solução de problemas. Isso aqui. Né? E isso já melhorou, né? Melhorou bastante. No nosso caso, a gente já faz isso há 20 anos, né? No nosso caso, a gente é de mercado e depois nós nos tornamos professores. Então, essa presença do mercado ela está muito presente na gente. Né? Então, isso é a ideia de universidade, né? Por que isso acontece? Em relação ao futuro, a gente ouve muita coisa hoje, né? Olha, tudo vai virar online, olha, vai ser híbrido, olha, vai ser presencial, tá? Ninguém tem resposta para isso. Maravilhoso, é a melhor resposta, não tem? Não adianta eu dizer, ó, é assim ou assado. Eu posso dizer o que eu acredito. Boa. Tá? O que eu acredito é o seguinte: se o cara na tua frente não consegue fazer a conta olhando para você, imagina lá no computador em casa. Com o celular, não vai ter como, meu. Então, eu acho que é o seguinte, né? O pessoal fala assim: olha, o ensino EAD é legal. Se você fez curso pelo Instituto Universal Brasileiro e montou seu radinho no Instituto Universal Brasileiro, você não vai ter problema com o EAD. Não é o modelo, é você. Tem muita gente que não precisa ir para a escola. Cara, o conhecimento lá na biblioteca. Se você for lá ler o livro e entender aquilo, você não precisa ter aula. Isso aqui, exatamente. Tá? Então, agora não adianta eu generalizar.
eu vou pegar um gancho com você. Você acha que dentro dessa frase talvez esteja acontecendo, então, filosofando aqui, o que aconteceu com a Ford? Porque às vezes o momento, que a galera quer emplacar um momento que não é um momento ainda, porque as pessoas não estão preparadas para o momento, mas pode ser que um dia talvez. Sim. Dentro disso, cara, um dado de mercado sensacional, uma filosofia aí, mas um dado de mercado, 5% dos cursos vendidos online são concluídos, cara. É muito pouco. Você comprou um curso lá, quero fazer jardinagem online. 5% conclui. E assim, não é uma questão de, tô defendendo esse lado. Não. De Aqui forma nenhuma. é a liberdade. Não, de forma nenhuma. Não tem essa visão muito determinística de alguma coisa. Mas, cara, eu vejo. Eu estou em sala de aula. Sim. Você está com o dedo no pulso ali. Eu estou em sala de aula. Eu tive uma Você tá experiência. pro chão da fábrica. Eu tive uma experiência lá em São Paulo, num curso caríssimo de pós-graduação, cuja pergunta da prova era: você tem 15 mil reais. Cada anúncio na rádio tal custa 500 reais. Quantos anúncios dá para fazer? Sério que os caras perguntaram isso? Não, estava na prova. Era uma questão de mídia e essa era uma das questões da questão de mídia. E aí a moça olha para mim e diz assim: professor, não dá para o senhor facilitar isso aqui? Eu falei: dá. Você foi na feira com 15 reais, cada laranja custava 50 centavos. Quanta laranja você trouxe? Ai, professor, não dá para facilitar mais? Eu falei: eu consigo trocar fruta, me fala Qual que você gosta? o que você gosta. Eu tento, mas não consigo facilitar mais do que isso. Agora imagina, né? Uou. Claro que ela foi reprovada ali, não teve jeito, enfim, não sei se terminou o curso, mas enfim. Agora, como é que você faz isso com o cara que está online? Né? Então, é assim, se só o online resolvesse, o telecurso segundo grau da Rede Globo de televisão super, lá atrás. não tinha mais analfabeto no país. É isso aí mesmo. Tá? É mal produzido? É nada, produzido bem pra caramba. Era bom demais, Né? Telecurso 2000, coloca a vinheta aí. O problema é você ficar olhando aquilo ali, né, concentrado ali. Nós temos alunos, né, que eles dizem pra gente o seguinte: professor, cara, desculpa, eu trabalhei 8 horas no computador, eu não consigo ficar mais 4 aqui olhando pra você. Né? Então, é impressionante como algumas facilidades, na verdade, não se tornam facilidades. E eu acho que essa é uma delas. Um outro problema que a gente tem em educação e que tem que tomar muito cuidado é confundir entretenimento com educação. Isso é sério. Gênio. Tá? Porque imagina se você assistisse, né, o brasileiro assiste, não sei hoje, mas no passado assistia 4 horas e 20 minutos em média de TV por dia. Imagina se isso fosse aprendizado, como é que esse cara aqui estava brilhante. Mas não está, meu amigo. Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo: vai para casa hoje e ao invés de assistir Big Brother, assiste lá na Cultura, sei lá, Concertos para a Juventude. Né? Cara, a TV Cultura foi eleita a 2ª melhor programação de TV do mundo. Ela só perdeu para a BBC de Londres. E a audiência da Cultura, eu estava vendo outro dia, é 0,25. Né? De cada 400 casas tem uma pessoa ligada na Cultura. Né? Me perdoa a Cultura, mas talvez me perdoa a TV Cultura, né? Isso eu quero dizer, mas talvez a mãe deixou ali passando o Gloob Gloob, o Castelo Rá-Tim-Bum, e deixou a TV ligada e está lá com o aparelhinho do Ibope e deu, né, a audiência da Cultura. Né? Então, cuidado para não confundir entretenimento, né, com educação, cara. Entretenimento, eu digo o seguinte: educação, só a gente tem a chave e a nossa cabeça a gente abre pelo lado de dentro. Se eu não quiser aprender, bicho, você pode falar o que você quiser que eu não vou aprender. Agora, o professor, que é mais hábil, ele faz algum joguinho para você abrir a cabeça. Porque quando você abre, bicho, aí eu entro com o conceito. Né? Já a grande sacada que eu diria aí do professor que consegue fazer isso, é descobrir uma forma que o cara diz: eu vou abrir a porta. Puta, aí ele abriu a porta, você entra com conhecimento. Né? Agora, você confundir entretenimento com aprendizado é extremamente
complicado, extremamente difícil. Tá? Manda bala, cara. Manda É uma bala. aula e só pra finalizar isso aqui, eu falo pra você o seguinte, você tem aquele professor que você ama, cara, seja no seu ensino médio, na faculdade, etc e tal. Esse é o cara que fez exatamente o que ele acabou de fazer, que ele acabou de Destravou falar. a Ele chavinha. destravou a chavinha e aí, a partir desse momento, você reconheceu esse cara e você valorizou ele mais do que ele já tinha valor. E se você quer ser professor, presta atenção nesse cara. Eu me arrependo de não ter prestado atenção nos professores que me eram mais queridos, sabe? Eu não estava lá muito interessado nisso, mas se eu tivesse na minha faculdade, olha o que o filho da mãe fez, né? Olha aí, o aluno fez uma pergunta, ele não sabe o que responder, ele disse, dá para você repetir a pergunta? Enquanto ele pensa. Maravilhoso. Sandrão, maravilhoso, cara. Vamos pro e-book do Ô, Sandro, Sandrão, cara. a gente no final aqui, cara, a galera que fica assistindo a gente tem um quadro que é o e-book do convidado, entendeu? E hoje a gente fez aqui, ó, o e-book do Sandrão. Legal. Sandro Vidotto. O Vidotto dá um... É muito peso. Não é? Antes, vamos deixar ele pensando na... Isso é bem importante. Antes, enquanto a gente fala aqui a gente faz o bate-bola do e-book do convidado, você vai pensando numa mensagem que você vai deixar para esse Brasil, para sua posteridade, para seus netos, bisnetos. Caramba. E assim para toda a sua geração vai ver esse vídeo. O Pizza com Marketing, ele é eterno. Entendeu? Beleza ou não? Beleza. Exatamente. Vamos lá, Gerão. Você Vamos quer lá, começar cara. ou eu começo? Eu começo número 1, cara. Missão, valores, enfim, todas as declarações institucionais são gestão. É um dos principais instrumentos para sua empresa, cara. Maravilhoso. Eu vou na número 1, que eu anotei aqui já de entrada, é o seguinte, gostei muito do pensamento lateral, cara. Você precisa, de alguma forma, sair da sua casinha. Isso para qualquer coisa, seja, por exemplo, de você achar que a tomada não serve lá, você achar uma outra forma de colocar o pino lá. bicho. Maravilhoso, cara. Número 2 aqui, o meu é o seguinte, na verdade é o 3 nosso, né, cara? Não, Isso é o 2. Vamos fazer 2-2. 2-2. É pros startupeiros aí que você fica tendo um monte de ideia. Seguinte, não crie coisas para necessidades que não existem, cara. A gente tem que resolver problemas, às vezes tá resolvendo problema que não existe, então não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu vou na minha número 2, seguindo do seguinte, hoje tem muita ideia velha que foi revisitada, então pare de buscar as coisas que não existem, cara. Tem muita coisa boa já escrita e é muito difícil alguém inventar a roda novamente. Olha só, a minha aqui é o seguinte, cara, essa é muito boa, eu gosto muito, Sandro, sensacional. O jogo do negócio, o jogo do cliente é um jogo de contato, cara. Você perdeu o contato, perdeu o jogo. Bicho. Cara, muito bom essa aí. E eu vou no seguinte, você também precisa saber o porquê, seja o porquê seu, o porquê da empresa, o porquê do seu negócio, o porquê do seu produto, mas assim, busque os porquês, porque esse porquê facilitará o seu futuro. Muito bom, pra fechar o e-book do Sandro da minha parte aqui, gênio. O grande líder é o cara que mantém a chama da sua equipe acesa, cara. Cara, Isso foi muito bom. Eu, pra fechar aqui, eu tenho mais uns 14 aqui, mas eu vou fechar então, já que o Jairo fechou, eu vou fechar com alguns. Que é o seguinte, você vai passar por todas as etapas. Pelo profeta, Construtor. Construtor, eu tinha anotado o contador aqui. Profeta, construtor, o bárbaro, administrador, o burocrata e o aristócrata. Aristocrata, desculpa. Anotei rápido aqui. Então, observe que fase você tá no momento da sua empresa e, cara, seja um camaleão, porque todas as fases são importantes. Uma empresa, muitas delas são as empresas... me perdi aqui. Uma empresa, Companini, que você falou? Companini. Companini. Companhia, né? Vem de Companini. Companhia vem de Companini, que é dividir o pão. E eu acho que é isso. Arrasta pra cima, porque esse e-book já é sold out. Já é sold out. Sandro, muito obrigado, cara. Maravilhoso. Eu que agradeço. Todo seu. Poxa, uma grande alegria estar aqui com vocês. Legal, a gente tá produzindo conhecimento, a gente está conversando com as pessoas. A internet deu para a gente uma possibilidade de cada um ter uma emissora de televisão, cada um ter uma revista, cada um ter uma emissora de rádio. E é triste que muita gente não saiba o poder disso e use isso. Eu ri porque quando eu trabalhava em rádio tinha uma pessoa que consertava os nossos transmissores e a gente... em alguns programas de rádio tinha uns programas mais brincalhões, né? E essa pessoa que a gente chamava de Nijinho, né? O ninja, né? O Nijinho, ele passava pelos corredores da rádio fazendo assim, ó. E a gente falava assim, o que foi, Nijinho? Assim,
Pô, o Guilherme Marconi teve tanta dificuldade para inventar esse negócio e olha o que estão fazendo da invenção dele, né? A gente ria muito, mas eu queria pegar essa fala aí para dizer o seguinte, né? Cada um tem uma emissora de TV, tem uma emissora de rádio, tem uma revista nas mãos e às vezes não tem noção da importância e da responsabilidade que isso tem, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Agora, como frase, eu queria deixar uma que sempre me incomoda muito, tá? A gente é mais limitado pela nossa visão do que pelos nossos instrumentos. O que limita a gente não é instrumento. O que limita a gente é a visão. Se a gente pegar os mapas antigos, antes das descobertas aqui das Américas, a gente vai ver que o cara que fazia mapa, o cartógrafo, no desconhecido, no mar, ele colocava grandes monstros marinhos. Mas por que o cara desenhava esses monstros? Porque imagina o cara lá. O cara chegava na praia, na beira da praia, via uns guaruzinhos, né? Andava mais um pouquinho, pescava um peixe maior. Andava mais um pouquinho, via um golfinho. Falei, porra, não vou lá. Lá deve ter um monstro. Pelo amor de Deus, né? Não vou me aventurar lá. E aí os primeiros navegadores, os caras começam a olhar e dizer o seguinte, porra, mas se esse monstro é tão grande, por que ele não come tudo de uma vez? Eu vejo uma coisa cair no mar e ela vai desaparecendo devagarinho. Cara, não tem monstro marinho lá. O mundo é redondo, né? Eu sei que tem gente que não acredita, mas o mundo é redondo, né? Então, as descobertas se dão por essa mudança de visão, por essa ampliação de visão. O que limita a gente não é instrumento, o que limita a gente é visão. E aí a gente fica muito triste quando um outro cara inventa um negócio que você só reclamou até então. Né? Reclama e não inventa a solução, né? Porra. Então, cuidado, né? O que limita a gente é a nossa visão, tá? Instrumento a gente tem, tá bom? Aula, maravilhoso. Depois manda o boleto pra gente. Não tem como, cara. Sensacional. Muito bom, gente. Agradecer você que ficou até o finalmente, cara. Manda esse vídeo, manda essa aula de marketing pra todo mundo da universidade, da faculdade, da avó, mãe, papagaio, não importa quem seja. É uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Verdade, Sandro. De verdade mesmo. De verdade. De Muito verdade. bom mesmo. Sigam a gente nas redes sociais, @evergabriel, @Viva Sanches. Quer falar a universidade? Como que tá nas redes sociais? Na atomedu.com.br. Atomedu.com.br. Segue a gente lá, vestibular com as inscrições abertas. Aí, ó, não perde a oportunidade de ter aula com esse cara aqui que, ele vai descobrir o seu porquê. Ficamos por aqui, vemos vocês no próximo episódio. Valeu! Valeu, até mais, tchau.